Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da Associação Paulista de Magistrados que tem por objetivo aproximar o cidadão dos operadores do direito, em especial os juízes e desembargadores do Estado de São Paulo. E o programa de hoje recebe uma ilustre visita, o desembargador Roque Mesquita, membro da APAMAGES, do Conselho Consultivo da APAMAGES, e um desembargador com grande experiência em todos os temas jurídicos. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado, Luciano. Quero aproveitar para saudar você, telespectador. Fico muito agradecido, muito contente de estar aqui conversando com você e também conversando com você, telespectador. Doutor Roque, para aproximar um pouquinho mais, a gente conhecer um pouquinho mais o senhor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória do senhor. A gente sabe que o senhor veio de Sorocaba e hoje no mais alto cargo do Judiciário Paulista. Pois é, Luciano, eu tenho uma carreira dedicada à magistratura por verdadeira vocação. Eu ingressei em 1976 na magistratura e era, na época, advogado e professor. Ainda hoje mantenho a profissão de professor paralelamente à carreira de magistrado. Ingressei por concurso, como eu disse, em 1976 e agora, em 2006, estou no último cargo da carreira e procurando, dessa forma, trazer um pouco da minha colaboração para o desenvolvimento do Poder Judiciário no meu país. E também falando a você, especialmente, telespectador, que tem esse ideal de um dia tornar-se juiz de direito, você que está estudando ainda, está na faculdade de direito, eu quero aproveitar para lhe dizer que eu sou uma pessoa que procura dar o exemplo de que uma pessoa carente, que vem do interior do estado, que não tem nenhum antecedente importante, se tiver persistência, tiver esforço, dedicação, disciplina, ordem, acaba chegando lá na conquista da sua meta. Foi uma trajetória muito difícil, uma trajetória tumultuada, porque nesse meio tempo eu também me casei, tive filhos, enquanto estava me preparando para o concurso, mas depois percorri as principais cidades do interior de São Paulo e acabei chegando aqui na capital, onde estou há 16 anos, seguindo a carreira e agora chegando no último degrau da carreira, Luciano. É realmente uma carreira muito difícil de ser feita, é uma trajetória que me envaidece muito e eu ainda espero contar com as bênçãos de Deus para continuar ainda por um bom tempo, uma vez que ainda tenho 59 anos de idade, espero continuar ainda pelo menos até os 70 anos, se Deus permitir, dando a minha colaboração para o engrandecimento do Poder Judiciário no Brasil e também procurando atender os anseios do meu povo. Certo. Doutor Roque, toda essa experiência do senhor, toda essa dedicação e toda essa vida dura, como é que o senhor recebeu aquele artigo de um site especializado com o título Judiciário Folgado? Isso... Pois é, Luciano, quase um absurdo, né? É verdade. Eu tive a oportunidade de tomar conhecimento do artigo, li todo o seu conteúdo e confesso a você, Luciano, e também a você, telespectador, que eu fiquei decepcionado com o artigo, porque ele tem uma visível conotação política. Apenas quem escreveu o artigo quis passar para a população brasileira a ideia de que o juiz de direito, os membros do Poder Judiciário Nacional são pessoas folgadas e que não trabalham. Eu posso lhe dar meu testemunho, telespectador, de que isso não é verdade. Os juízes, eles têm uma produção a ser feita, eles trabalham muito fora do horário do expediente nos fóruns. Se você vai ao fórum, você vê o juiz chegando, por exemplo, às 13 horas, você que não tem informação, você fica pensando na sua cabeça que o juiz está chegando para trabalhar naquele horário, 13 horas. E quando ele sai por volta de 18, 19 horas, você pensa que então ele cumpriu uma jornada só naquela tarde. Mas não é bem assim. O juiz trabalha de manhã em sua residência, ou no seu gabinete, ou enfim, né, ele tem a facilidade de se deslocar com os processos. Eu fiz muito isso, os processos mais complexos eu colocava dentro de malotes, colocava no meu carro e transportava para a minha residência, onde sempre tive um canto lá com a máquina de escrever, depois um computador, livros, etc., para poder desempenhar a minha função. E isso ia nos fins de semana, nos feriados,
Eu raramente respeito esses feriados prolongados, como vem agora um feriado na quarta-feira, dia 15 de novembro, depois um feriado na segunda-feira, dia 20 de novembro. Para mim, particularmente, esses feriados não dizem nada, porque eu fico trabalhando na minha casa. Eu não vou ao gabinete, os juízes não irão aos fóruns, mas com certeza ficarão em suas residências. Então, esse artigo, Judiciário Folgado, foi feito sem uma maior reflexão, sem uma maior pesquisa, enfim, sem um conhecimento do dia a dia do judiciário. Ele foi escrito só com base na aparência. E muitas vezes, Luciano e o telespectador, quem julga só pelas aparências assume o risco de ser injusto. Nesse caso, podemos testemunhar, doutor Roque, por trabalhar com desembargadores, juízes, promotores de justiça, todas essas personalidades carregam para casa, não só, como o senhor disse aí, desenvolvimento dos próprios processos em si, mas a pesquisa para dar suporte às decisões, dar suporte aos pareceres, dar suporte aos acórdãos, é fruto de muita meditação e muita reflexão. Eu gostaria de deixar registrado aqui, a senhora, esse testemunho nosso. Com esses recursos que tem informática, principalmente com os disquetes, CDs, pendrives, a gente vai ao nosso local de trabalho, no fórum ou no Tribunal de Justiça, passa para essa mídia os bancos de dados e leva para casa, né? E lá na casa ou no escritório, eu conheço até colegas que alugam salas porque a família acha muito ruim dele ficar trabalhando em casa, ou tem filhos barulhentos, né, que não atrapalham a reflexão. Então, eu tenho colegas no interior do estado de São Paulo, que eu sei, que alugam salas de escritório para poder trabalhar em um lugar diferente do fórum. E ali ficam à noite, outros varam à noite, outros levantam de madrugada, outros trabalham no fim de semana, e procurando dar uma produção. O importante na esfera do judiciário não é dizer que ele é folgado, mas é ler as estatísticas. O Tribunal de Justiça, ele publica mensalmente a produtividade dos juízes, dos embargadores, esses dados estão à disposição do público. Então, primeiro vai ver as estatísticas, veja a quantidade de ações que entram aqui no Judiciário de São Paulo, veja a produtividade de cada juiz e depois conclua se ele é ou não é folgado. Uma questão de justiça. Certo. Doutor Roque, nesse sentido, talvez, fazendo uma ilação, né, um dos motivos dessa reportagem tenha sido a morosidade do Poder Judiciário, justamente pelo que o senhor acabou de apontar, o enorme contingente de processos. E um dos desafios, então, do Judiciário é desenvolver mecanismos que possam dar respostas mais ágeis e, ao mesmo tempo, mais justas. É possível compatibilizar essa celeridade processual com a exiguidade de recursos financeiros e, ainda assim, dar decisões justas? Olha, Luciano, a preocupação do juiz, como não podia ser diferente, é sempre ser justo em suas decisões. O juiz, quando ele pega um processo e lê e se prepara para julgá-lo, eu tenho a certeza absoluta que ele ali está para fazer justiça, ser justo. Mas, telespectador, eu queria que você recebesse a seguinte informação. Por mais que o juiz queira ser justo, ele precisa cumprir todos aqueles prazos que estão na lei, ele precisa estudar, muitas causas são difíceis, precisa de maior reflexão. Ele recebe uma quantidade muito grande de processos que vêm todos os dias lá no seu local de trabalho. Ele, principalmente o juiz do interior, o juiz de primeiro grau, ele não tem um suporte técnico suficientemente preparado para lhe dar um trabalho de pesquisa, para que ele otimize o seu trabalho. Então, ele tem que fazer praticamente tudo. Ele prepara, às vezes, pessoas para ajudá-lo, e isso acontece também no meio dos desembargadores, no segundo grau. Quando a pessoa já está no ponto, está bem preparada, ele acaba sendo, essa pessoa é aprovada no concurso, vira juiz, promotor, etc. Então, aí vai embora e tem que pegar uma outra pessoa para ser novamente preparada. Então, todo esse fator, a falta de gente suficiente, a falta de recursos materiais, o judiciário, principalmente de São Paulo, você que não seja de São Paulo, provavelmente no seu estado, o seu judiciário não tem esse problema. Mas aqui no estado de São Paulo nós temos esse problema. Os recursos financeiros são escassos para viabilizar uma melhor estruturação do judiciário. Nós do judiciário, eu tenho consciência disso, tenho conhecimento disso, porque há muitos anos estou ligado